Bem-vindo à nossa aula de pontuação. Mas o que é pontuação? A pontuação recupera recursos específicos da língua falada, como entonação e pausas. Os sinais de pontuação são sinais gráficos empregados na língua escrita para tentar recuperar recursos específicos da língua falada, tais como a entonação, o silêncio e pausas, e etc. Aqui nós temos a vírgula, que é um sinal de pontuação. Nós vamos ver o que é a vírgula e para que ela serve. Vírgula. A vírgula, ela é o sinal de pontuação que tem uma variedade de funções. Por isso, é tão comum encontrá-la nos textos. Em geral, ela é usada para separar elementos, orações dentro de um período. Aqui está o que é a vírgula, né? Agora nós vamos ver para que ela serve e como ela é empregada dentro de uma frase. Aqui nós temos alguns exemplos de frases com vírgula. Aqui no primeiro exemplo. Seu Jorge foi ao mercado e comprou arroz, vírgula, feijão, vírgula, peito de frango, vírgula, bananas e biscoito. Aqui vocês notaram que existe nas citações a vírgula, né? Separando cada uma dessas citações, né? Arroz, vírgula, feijão, vírgula, peito de frango, vírgula, bananas e biscoito. Então, quando eu faço uma listagem, né, eu utilizo a vírgula para separar essas palavras, para dar essa pausa, tanto na fala quanto na escrita, né, para não embolar a frase. Então, nós utilizamos a vírgula. E nesse segundo exemplo aqui, vamos ver? Eu deveria ter ido à aula hoje, vírgula, mas acordei meio doente. Então, aqui nós temos a primeira frase, né, separada pela vírgula da outra frase, né, que é a explicação da primeira, né? Eu deveria ter ido à aula hoje, mas acordei meio doente, né? Então, nós utilizamos a vírgula para separar também frases, né? Períodos. Aqui nós temos no segundo ponto, pontuação, né? O ponto de interrogação. Nós vamos ver o que é o ponto de interrogação e para que ele serve. O ponto de interrogação é um sinal de pontuação também, né? Utilizado no final de perguntas, ou seja, de frases interrogativas diretas. Agora nós vamos ver como elas são empregadas dentro da frase. Aqui nós temos alguns exemplos de frases de interrogação. Na primeira frase que nós vemos, né? Onde será a palestra do professor de biologia? Aqui nós estamos questionando, né? Nós estamos fazendo uma pergunta. Então, quando nós fazemos uma pergunta, nós utilizamos o ponto de interrogação no final da frase. E essa segunda frase aqui, vamos ver, qual a importância da água para o planeta? Temos outra pergunta, né? Então, nós utilizamos também o ponto de interrogação. São perguntas, né? São frases interrogativas. E nesse terceiro, que barulho é esse? Estou ouvindo um barulho, né? Estou perguntando de onde está vindo esse barulho. Que barulho é esse, né? Então, é uma frase interrogativa, né? Uma frase interrogativa que depende de uma resposta.
Então, quando eu utilizo uma frase interrogativa, no final eu utilizo o ponto de interrogação. E as reticências, que são esses 3 pontinhos aqui. O que é a reticências e como ela é usada, né? Vamos ver? A reticências, ela indica a interrupção de um pensamento, uma incerteza ou algum tipo de sugestão. Então, quando eu interrompo um pensamento, ou eu não tenho certeza daquilo que eu estou dizendo, ou algum tipo de sugestão, eu utilizo os 3 pontinhos, que são chamados reticências. Então, vamos ver como elas são empregadas na frase, as reticências. Dentro, aqui nós temos alguns exemplos de frases com reticências. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos a seguinte frase. Ele disse que não queria, vírgula, mas 3 pontos. Ou seja, foi uma frase que foi dita, mas que não finalizou o pensamento, né? Não deu para saber que ele disse que não queria, mas aqui talvez ele desse uma explicação do motivo que ele não queria, né? Ele disse que não queria, mas ele não finalizou essa frase. Então, quando nós não finalizamos um pensamento, nós utilizamos as reticências, que são esses 3 pontinhos, para indicar esse pensamento que não foi finalizado, né? No caso dessa primeira frase. Vamos para a segunda. Não sei se devo aceitar o convite. Aqui também tá uma frase que indica uma incerteza, né? Ela não sabe, não sei se devo, a pessoa não sabe se deve aceitar o convite, não sei se devo aceitar o convite. Então, quando indica também essa incerteza, eu indico com os 3 pontinhos, né? As reticências. E nesse terceiro aqui, o tempo passa. O tempo passa. Então, nós utilizamos também as reticências, né? E nesse último exemplo aqui, vim até aqui achando que. Aqui também a pessoa disse uma frase, mas não finalizou esse pensamento, né? Porque, ó, vim até aqui achando que. Aqui poderia ser vários motivos, né? Que essa pessoa está achando, né? Mas não finalizou esse pensamento, não disse o que queria dizer. Então, quando nós falamos uma frase que não finalizamos esse pensamento, nós utilizamos as reticências, que são esses 3 pontinhos. E os 2 pontos, né? Que nós temos os 2 pontos. O que é esses 2 pontos e como nós utilizamos esses 2 pontos nas frases, né? Vamos dar uma olhada aqui. Os 2 pontos, né? O que é os 2 pontos? É um sinal de pontuação que anuncia uma citação, uma enumeração, um esclarecimento ou ainda ele introduz uma explicação. Então, os 2 pontos ele é utilizado nesses casos, né? Quando você vai fazer uma citação, uma enumeração, um esclarecimento ou até mesmo você vai explicar alguma coisa, você vai dar explicação de algo, então utiliza os 2 pontos. Aqui nós temos alguns exemplos de frases, né, com 2 pontos. No primeiro exemplo, aqui vai a lista, 2 pontos. Ele vai começar uma enumeração, né? Então, antes
da enumeração, nós usamos os 2 pontos. Aí, depois dos 2 pontos, que ele coloca aqui? Arroz, feijão, macarrão, banana, maçã e carne. Então, os 2 pontos é utilizados quando vai se fazer uma enumeração, né? Aqui vai a lista, 2 pontos: arroz, feijão, macarrão, banana, maçã e carne. E aqui nós temos o segundo exemplo. Prezada doutora Assis, 2 pontos, né? A reunião de amanhã precisará ser cancelada. Então aqui também está explicando, né? Está dando uma explicação que a reunião de amanhã vai ser cancelada. Está comunicando a prezada doutora Assis, né? A reunião de amanhã precisará ser cancelada. Então aqui está dando uma explicação. Então se utiliza os 2 pontos. E aqui nós temos mais um ponto, né? O ponto final. Ponto final é um sinal de pontuação usado para indicar o final de um período, né? Marcando uma pausa absoluta. Ou seja, esse daqui já é o contrário do pensamento que não foi finalizado. Aqui o pensamento, sim, a frase, sim, é finalizada e se utiliza o ponto final. Vamos ver, então, exemplos na frase do ponto final. Aqui nós temos exemplos de frases com ponto final, né? São frases que realmente a gente entende o que a frase está querendo dizer e tem um pensamento finalizado. Aqui, ó, como no primeiro exemplo, fiz um bolo de fubá para o lanche, né? Que dá para entender muito bem o que a frase está dizendo, né? Que fez o bolo de fubá para o lanche. Foi finalizado o pensamento. Então, se utiliza ponto final. A frase terminou com o ponto final. E aqui nesse segundo exemplo, o arco-íris tem 7 cores. Que tá falando sobre o arco-íris que tem 7 cores, né? Que também é uma frase que você falando dá para entender o que ela tá querendo dizer, né? Não deixa nada para um pensamento que não foi finalizado, né? Aqui sim, o pensamento foi finalizado e dá para entender o que a frase está dizendo e se utiliza então o ponto final. E nesse o terceiro e último exemplo aqui, a Helena está esperando por mim na portaria. Então é outro exemplo de frase que foi utilizado o ponto final, porque realmente a frase teve o pensamento finalizado e dá para se entender o que está dizendo essa frase, né? Então se utiliza o ponto final. E aqui tem mais um ponto. O próximo ponto aqui é o ponto de exclamação. Nós vamos ver o que é o ponto de exclamação e para que serve esse ponto de exclamação. Aqui nós temos, né, o ponto de exclamação. O ponto de exclamação ele é um sinal gráfico que indica uma emoção, uma ordem ou uma súplica, né? Quando nós temos essas indicações aqui dentro da frase, né, a emoção, a ordem, a súplica, então nós utilizamos o ponto de exclamação. Agora nós vamos ver alguns exemplos do ponto de exclamação. Aqui, ó, exemplos de frase com ponto de exclamação, né? Temos alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo: o bolo está uma delícia. Aqui eu estou exclamando, né? Estou dizendo que o bolo está uma delícia. Então eu utilizo esse ponto de exclamação. No segundo exemplo aqui, ó, que rodovia horrorosa.
outro ponto de exclamação, né? Eu estou dizendo que a rodovia é horrorosa, tipo uma exclamação sobre a rodovia, né? E aqui, no caso do terceiro aqui, ó, que bela noite, né? Estou admirada, aqui uma admiração, que bela noite. Então eu utilizo também o ponto de exclamação dentro dessa frase aqui, eu utilizo esse ponto. E no caso desse último aqui, parabéns. Parabéns também é uma admiração, né? Então eu utilizo também o ponto de exclamação. E aqui nós temos mais um ponto, né? Um ponto que é o travessão. O travessão também é um sinal de pontuação, né? Ele é usado dentro das frases, dos textos, e o uso mais comum do travessão é marcar a fala de alguém no texto. Quando alguém vai falar dentro do texto, quando acontece um diálogo, então, sempre antes das falas, nós utilizamos o travessão, né? Quando alguém vai falar, quando alguém vai responder esse diálogo, nós indicamos com o travessão, né? Para indicar que alguém vai falar. E nas frases com travessão, vamos ver alguns exemplos aqui de frases que tem o travessão, né? Nessa primeira aqui, Pedro chegou ao trabalho e perguntou ao colega, 2 pontos. Então aqui vai iniciar um diálogo, né? Ele vai perguntar ao seu colega. E aí na segunda frase, né, que ele vai falar, ele utiliza o travessão, né, para começar a fala, né? João, vírgula, você fez o relatório trimestral? Então Pedro está perguntando ao João se ele fez o relatório trimestral. Aqui está acontecendo um diálogo, né? E quando esse diálogo indica que alguém vai falar ou que alguém vai responder, nós indicamos com travessão. Agora, nesse segundo exemplo aqui. Que horas são, por favor? Perguntou o desconhecido. Que horas são, por favor? Perguntou o desconhecido. Então, alguém está fazendo uma pergunta e está fazendo para alguém, né? Então vai começar um diálogo aqui também. Então indica que uma pessoa vai falar e outra vai responder. Então ele pergunta: que horas são, por favor? Perguntou o desconhecido. E na outra frase: são 11 horas, respondeu a senhora. Então aqui aconteceu o diálogo, uma pergunta e uma resposta. Um perguntou as horas e na outra frase, né? A senhora está respondendo, são 11 horas, respondeu a senhora. E ainda existe a terceira frase aqui desse diálogo, que o primeiro que perguntou as horas está respondendo, obrigado. Então aconteceu esse diálogo aqui. Quando acontece isso, quando alguém vai introduzir uma fala, nós usamos o travessão. Esses são alguns exemplos de frases com travessão. E no caso do ponto e vírgula, né? Temos também esse sinal de pontuação. Tem só, lá atrás nós temos só a vírgula, e aqui nós temos o ponto e vírgula. Vamos ver então o que indica o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é um sinal gráfico marcado por uma pausa mais acentuada que a da vírgula. Por isso que existe o ponto e a vírgula, né? Ele é mais acentuado. Se a vírgula ela é usada para dar uma pausa, no caso do ponto e vírgula, essa pausa ela é mais acentuada, né? Dentro da frase. Essa é a função, né, do ponto e vírgula.
Agora nós vamos ver alguns exemplos de ponto e vírgula dentro da frase. Aqui nós temos, né, 2 exemplos de frases com ponto e vírgula, né? Na primeira frase aqui, ó, a lagoa está poluída, ponto e vírgula, muitos peixes estão mortos. Então, essa pausa maior que existe aqui para falar, para começar a segunda frase, foi necessário utilizar essa pausa maior aqui, né? Que separar essa frase, a primeira frase da segunda. Então, utilizou-se o ponto e vírgula, porque é uma pausa mais acentuada, né? A lagoa está poluída, ponto e vírgula, muitos peixes estão mortos. Então, quando acontece essa pausa maior, eu uso ponto e vírgula. Aqui no caso desse segundo exemplo. Ontem fui ao cinema, porém não comprei nada. Ponto e vírgula, porque ela vai falar mais alguma coisa aí. Aproveitei para ir à minha tia. Então, quando eu utilizo dentro da frase essa pausa maior, essa pausa acentuada, eu utilizo ponto e vírgula, né? Como nesse segundo exemplo. Ontem fui ao cinema, porém não comprei nada. Ponto e vírgula. Aproveitei para ir à minha tia. Então, aqui nós utilizamos o ponto e vírgula, né? Para indicar essa frase. E aqui nós temos mais um ponto, ó. Um sinal de pontuação, que são as aspas. O que são as aspas, então? As aspas são o sinal de pontuação usado para palavras, expressões que precisam de destaque. Quando uma palavra precisa de destaque dentro de uma frase, nós utilizamos as aspas para destacar aquela parte do restante da frase. E as aspas, quando são utilizadas, é preciso abrir e fechar, né? As aspas no começo da citação, e quando você termina a citação, você fecha as aspas, indicando o início e o fim do destaque. Então, as aspas, elas são indicadas para isso, para indicar expressões que precisam de destaque dentro de uma frase. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de aspas dentro da frase. Né? Aqui são as aspas. Aqui, ó, tem o exemplo de como elas são. Aqui tem essa primeira, que são o início das aspas. E aqui, essa segunda é o final das aspas. Então, quando você começa uma citação, você abre as aspas, coloca a citação. Quando você termina de dar esse destaque, aí você vai fechar as aspas para finalizar a sua citação, a expressão destacada dentro da frase. Aqui nós temos, ó, alguns exemplos de frases com aspas, né? Temos 3 exemplos aqui. No primeiro exemplo, estou lendo Dom Casmurro, de Machado de Assis. Aqui ele está fazendo o quê? Uma citação de um livro, né? De um livro de Machado de Assis. Então, de um título, né? De livro. Então, para ele dar destaque desse livro de Machado de Assis, ele coloca entre aspas, né? Essa citação. Estou lendo Dom Casmurro, de Machado de Assis. Então, utilizamos as aspas nesse caso aqui, ó. E nós abrimos as aspas e fechamos as aspas, depois que nós citamos a expressão em destaque. Agora, nesse segundo exemplo aqui, ó. Já dizia o velho ditado:
abre aspas. Os últimos serão os primeiros, fecha aspas. Então, aqui também nós vemos que tem essa citação, né? Uma citação em destaque. Aí nós indicamos com o quê? Com as aspas, né? Já dizia o velho ditado. Aí eu vou dizer o que dizia o velho ditado. Aí eu abro as aspas. Os últimos serão os primeiros. E aqui eu fecho as aspas para finalizar a minha citação. E nesse terceiro exemplo aqui, ó, nós temos outra frase, né? Devido ao desemprego, vírgula, né? Marcelo fazia bicos. Bicos é uma expressão dada para dizer que é um trabalho, digamos, informal, né? É aquele trabalho formal. Então, para indicar esse trabalho que Marcelo fazia, então eu indico aqui, ó, com as aspas, né? Devido ao desemprego, vírgula, Marcelo fazia bicos. Então, eu coloco essa citação entre aspas. Aqui, nós vimos, né, a utilização da pontuação e o seu uso dentro da frase. Em todos esses sinais de pontuação que nós vimos a significação da pontuação e do uso dentro da frase, né? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, né, dessa aula de pontuação e que vocês tenham aproveitado e assimilado o conteúdo. Então, eu agradeço, né? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.